Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando que vocês vão ver esse vídeo, então já deixo aqui minha solidariedade a todos. Hoje eu vim falar sobre um assunto que se tornou meio que voga no nosso ambiente cotidiano, que é a questão da educação. Bom, eu acho que poucos sabem, mas nós já estamos indo já para o quarto ministro já dessa atual administração, né, Bolsonaro. São aproximadamente já 18 meses, né? E nós já vamos para o quarto ministro da Educação. Isso eu estou falando só da educação, eu não vou nem falar da saúde, porque nós estamos há praticamente 2 meses sem ministro da Saúde, tá? E eu nem vou lembrar vocês que nós estamos vivendo um caos na saúde pública e mundial, né? Com a questão da pandemia. Então, assim, eu vou falar um pouco só sobre educação para tentar elucidar alguns pontos que eu tenho certeza que não ficaram tão bem esclarecidos para boa parte das pessoas, principalmente para os professores que ainda defendem essa administração atual no âmbito federal, tá? Então, assim, eu vou começar só mostrando para vocês o plano de governo do atual presidente. Indiscutivelmente, são slides, né, que eles transformaram em PowerPoint e esses PowerPoint eles mandaram para as pessoas. Eu vou começar dessa parte só para vocês entenderem que quando eu falar aqui da educação, que é o próximo slide, né? Ó, saúde e educação, eu estou indo do início, tá vendo? Ó, e aqui, ó, ele fala saúde e educação. Para vocês verem que saúde e educação na proposta dessa administração tá tudo junto, tá? São duas coisas que talvez, eu não sei porque esses slides eles são muito estranhos, parece que ele quis dizer que fosse uma coisa só. Aí ele fala aqui um pouco da saúde, eu não vou me prender a essa questão de saúde agora, depois eu posso fazer um outro vídeo falando só da saúde, eu só vou deixar aqui bem rápido para vocês darem uma olhada e ver como é que ele trata da saúde, né? Como ele pensa em tratar da saúde, ó. Tá vendo? Isso aqui é um slide, tá colorido, é engraçado, né? Porque isso parece um trabalho de crianças do ensino fundamental 1, mas esse aqui é o plano de governo do atual presidente que 58 milhões de pessoas aproximadamente escolheram. Aí aqui tem um gráfico falando nada com nada, né? Ele fala aqui embaixo, né? Da onde surgiu esse gráfico, mas não fala como a gente pode conseguir, né? Aqui tem a ideia de saúde na base. Eu vou deixar aqui bem rápido, caso depois vocês queiram dar uma lida, né? Aí aqui ele fala que prevenir é melhor e mais barato. Entenda, eu não vou falar dessa parte agora de saúde, porque se eu fosse falar de saúde e educação, esse vídeo aqui ia demorar mais ou menos 1 hora, tá? Aí eu já vou vir aqui, ó, a educação. A educação também deve ser melhor com o valor que o Brasil já gasta. Aí ele fala, ó, vocês podem ver que tem coisas em vermelho, verde, né? Só para destacar, dar um destaque maior. Aí, na educação, assim como na saúde, os números levam à conclusão que as crianças e os jovens brasileiros deveriam ter um desempenho escolar muito melhor, tendo em vista o nosso montante de recursos. Nossa, temos um montante de recursos, tá? Aí ele continua. Os valores, tanto em termos relativos como em termos absolutos, são incompatíveis com o nosso péssimo desempenho atual. Bom, ele não falou de nenhum valores. Eu imagino que mais para frente ele vai falar de valores, tá? Aí ele continua. A estratégia educacional do Japão, Taiwan e Coreia do Sul, países recentemente visitados por Bolsonaro, teve papel-chave no desenvolvimento econômico e social. Em uma geração, países pobres ficaram ricos. Em uma geração. Ou seja, da sua mãe para você, os países pobres ficaram ricos. Agora vocês entendam bem, ó. Japão, Coreia do Sul, são países que em uma geração ficaram ricos, né? Pelo menos é isso que deu a entender aquilo dali. Ou seja, a história aqui passou longe, né? E eu sou professor de física e matemática, só para lembrar.
Aí continua. Conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Isso é verdade. Mais matemática, ciências e português. Sem doutrinação e sexualização precoce. Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio técnico. Ou seja, de acordo com Jair Bolsonaro, nós temos que dar ênfase à educação básica. Só que eu acho que ele passou 28 anos e alguém não falou para ele que educação básica é de domínio dos municípios e dos estados, principalmente dos municípios, que nós chamamos hoje de Fundamental 1. E o Fundamental 2, ensino médio, eles estão a ação do estado, tá? Mas o governo federal tem um grande destaque nisso, que é o Fundeb, né? Que é o Fundo Nacional... Desculpa, gente. Que é o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo, nós podemos dizer que é o alicerce que ajuda todos os municípios de todo o Brasil a se manter vivo. Detalhe que esse fundo do Fundeb vai acabar agora no final do ano. Esse ano é o último ano e eles têm que botar em votação para que se avalie um novo fundo e, obviamente, um novo fundo baseado numa nova ideia de educação. E aí, assim, eu acho que eu não preciso nem dizer que, como nós já estamos indo para o quarto ministro da Educação, nós não temos um plano bem definido sobre educação. Falar de sexualização precoce parece até um insulto. Tanto que ele fala também sobre doutrinação. Gente, vamos prestar atenção. Vocês acham realmente que se realmente houvesse doutrinação, como o próprio Bolsonaro diz, ele não estaria aí hoje como presidente? Porque se as pessoas fossem doutrinadas, ele seria o primeiro a sair fora. Por quê? Porque a doutrinação faria com que ele, que é um cara de extrema direita, fosse jogado à margem, tá? Então, assim, essa ideia de doutrinação simplesmente não faz sentido. E a outra, quando ele fala de sexualização precoce, o que ele está falando de sexualização precoce? Será que ele realmente acha que na escola as pessoas ensinam como um menino ou uma menina deve transar ou tocar nas partes genitálias de um ou de outro? Será que ele realmente acha que o professor ensina isso? Pelo amor de Deus, né? A gente mal consegue dar aula das nossas disciplinas e esses assuntos nem são tocados dessa forma. Existem pessoas sérias que tratam desse assunto, mas não desse âmbito de sexualização. É uma educação chamada educação sexual. Inclusive, ele deveria assistir uma dessas aulas, porque já mostrou várias e várias vezes que ele não entende nada sobre esse assunto. Tá? Então vamos dando aqui continuidade. Tá? Aí ele coloca aqui, né? É possível fazer muito mais com os atuais recursos. É o nosso compromisso. Então, beleza. É possível fazer muito mais com os atuais recursos. Eu quero saber o que ele está falando, fazer muito mais, porque até agora não fez nada, né? Aí ele coloca aqui um gráfico, gastamos como os melhores. Aí colocou aqui um gráfico, né? Que ele não menciona a fonte, tá? Óbvio que eu fui pesquisar esse gráfico. Eu não encontrei exatamente esse gráfico, mas eu encontrei do que ele está falando. Então, assim, para você fazer um trabalho e o trabalho ser sério, você tem que indicar a fonte. Isso daí todo mundo aprende já no ensino fundamental 2. Sempre que você fizer um trabalho, você indica a fonte. Porque se você não indica a fonte, pode acontecer desse trabalho ser considerado um plágio. Então, assim, nós já começamos a entender que essa ideia de citar qualquer coisa a troco de nada faz muito sentido nesse governo. Tanto que a gente está vendo aí, né, alguns ministros aí que colocam no seu diploma, né, no seu currículo, seu currículo Lattes, que se formaram em vários lugares, fizeram vários cursos, quando na verdade não fizeram nenhum desses cursos, né? Continuando aqui. Aí ele cita aqui o Brasil, que é
está na posição 79. É uma citação assim que ele não explica o que significa essa citação, do que nós estamos gastando. Aí fala que é educação de qualidade. Eu imagino que esse gráfico esteja falando que nós estamos na posição 79 em questão de qualidade. E aí depois, no outro slide, ele fala: e educamos como os piores. Olha só que engraçado, né? Aí o cara fala: os dados da ONU indicam que o nível de gastos que o Brasil tem com educação é incompatível com o péssimo nível educacional dos estudantes. Temos figurado ultimamente entre os piores resultados do PISA feito pela OCDE. Então, assim, ó, aqui ele usa dados da ONU, né? Engraçado que o Bolsonaro ele é bem contra a ONU, né? Inclusive ele falou que queria tirar o Brasil, né, da Organização das Nações Unidas. E aqui ele cita a OCDE, que é a Organização para o Cooperamento e Desenvolvimento, e fala que nós estamos no último ponto. Bom, não sei se nós somos os últimos, mas com certeza nós estamos bem próximos de ser os últimos, tá? E aí eu falo: Jair Bolsonaro, você foi um deputado por 28 anos. O que você fez pela educação quando você foi deputado? Eu também sou aqui do Rio. Você foi deputado do Rio de Janeiro por aproximadamente 28 anos. Eu não sei o que você fez até hoje pela educação. Quer dizer, na verdade, eu não sei o que você fez por nada, a não ser por você e pela sua família, tá? E aí, continuamos aqui, né? Aí tem aqui um gráfico, né? Que parece que alguém tirou um print, né, de uma tela, porque aqui fala Programa Estudante Internacional, aqui, ó. Parece que é um print, porque, ó, aqui você pode apertar, só que, obviamente, é um print, né? Não tem essa opção. E aí, eu não entendi bem por que ele colocou esse gráfico então, entendeu? Deixa eu tentar aumentar aqui, porque em si, essa foto aqui, ele daí está falando que é performance em ciência, performance em leitura e performance em matemática. Tá, mas quais são os critérios? Pelo menos nesse gráfico aqui não fala. Então, assim, falar que, por exemplo, os Estados Unidos está em verde é bom e o Brasil é ruim, sinceramente eu não conheço os critérios. Na verdade, ele também não falou os critérios que ele pretende adotar aqui. Aí, mais abaixo, ele fala, né? Educação. É o título, né? Aí tá aqui, taxa de abandono no ensino médio. No ensino médio. Alagoas possui a maior taxa do país. Vamos ver se ele tem a fonte. Censo Escolar 2016 INEP. Esses números aqui batem realmente com os dados que estão lá no censo. E aí você tem aqui a taxa de abandono de pessoas no ensino médio. Aí aqui do lado direito tem um texto, né? Segundo o Censo Escolar 2016, divulgado pelo INEP, 2,8 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. A maior parte, tem entre 15 a 17 anos. Os dados são corroborados pelo relatório Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, divulgado em 2017 pela Unicef. Sim, isso aqui está certo, está bonitinho. O quadro é mais assustador se pensarmos que dos 51,6 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 29 anos de idade, quase metade não completou o ensino médio, aí dados do IBGE. Bom, se nós pensarmos que a pessoa tem 29 anos e ela não completou o ensino médio, quem estava na política nesses anos todos também tem um pouco de culpa, né? Mas até aqui ele só está mostrando os dados. Vamos continuar lendo. A qualificação crescente dos professores deve ser um sinal que o Brasil realmente busca um lugar de destaque entre as nações desenvolvidas. Então, ele está falando que quanto mais qualificado nós professores formos, melhor nós vamos dar as aulas e assim o nível escolar vai aumentar. Isso é o que ele está falando. Só
um detalhe. Isso realmente está acontecendo? Assim, algum professor, principalmente nesse ano de 2020, está se qualificando à altura para isso? Né? É só uma pergunta. Estamos na pandemia e eu acho que todo mundo já deve ter visto que nós temos muitos problemas com a questão remota, né? De ensino remoto. Que ensino remoto não é ensino à distância, tá? Tem uma diferença que eu já deixo já para vocês pesquisarem mais à frente. Aí aqui continua. Tem um gráfico aqui, assim, de pizza, né? Excelente. Mas assim, se você for ver, é um gráfico feito assim, de qualquer jeito. Parece uns alunos do 6º ano fazendo um gráfico, ó. Aí vem na direita, educação. E aqui, à esquerda, você tem um gráfico de pizza que fala 30%, 12,2%. E aqui embaixo está falando se referindo o que significa esses valores aí, tá? Aí está mostrando que 30% vai para o ensino superior. Deixa eu ver aqui o que é esse verde aqui. Alimentação e nutrição, 12,2%. Serviços, ensino profissional, assistência hospitalar e ambulatorial e por aí vai. Gente, isso com certeza ele está falando dos gastos do governo federal. Sim, o governo federal ele é responsável pelas universidades. Me diz aqui vocês que estão vendo esse vídeo aqui agora. Vocês conhecem alguma universidade municipal? Vocês já devem ter visto que existem universidades estaduais, mas as maiores universidades, as mais conhecidas e as que geralmente têm o maior desenvolvimento são as federais. Então, o que acontece? O governo federal tem que arcar com o maior orçamento da universidade. Isso aí é um consenso. Parece que ele está colocando uma coisa como se fosse errado isso, mas não é, tá? E aí, nós vamos continuar aqui analisando esse gráfico pizza dele aí. Aí ele coloca 105,4 bilhões foram gastos, né? 57,68 com despesas obrigatórias, aí 19,38 discricionárias e 22,94 financeiras. Pessoal, esse dinheiro não saiu do nada. Esse dinheiro está relacionado com os nossos impostos, tá? Aí ele escreve: precisamos inverter a pirâmide. O maior esforço tem que ocorrer cedo, com a educação infantil, fundamental e média. Quanto antes nossas crianças aprenderem a gostar de estudar, maior será o seu sucesso. Não, não, não e não. O maior esforço tem que sim acontecer logo cedo. Isso é verdade. Mas nós não temos que inverter nenhuma pirâmide. Nós temos que aumentar os recursos para a educação. Essa é a lógica. Temos que aumentar o recurso para a educação. Porque você não pode tirar da educação superior e colocar no ensino de base. Você não pode fazer isso. Porque isso é tirar de um e colocar em outro. É como se você estivesse tirando a água de um copo e colocando em outro copo. O que você tem que fazer é encher os dois copos. Então, o governo tem que ser responsável tanto pela educação de base, tanto pela educação superior. E lembrando, já que ele pensa tanto na educação de base, por que até agora não tem uma discussão séria vindo da parte do governo federal sobre o Fundeb, tá? Eu, sinceramente, acho que ele nem sabe, o presidente nem sabe o que significa Fundeb, tá? Mas, em todo caso, vamos continuar. Então, assim, quando a gente fala em educação, nós não podemos tirar de uma parte do fundamental e colocar no médio, ou tirar do superior e colocar no fundamental e por aí vai. Não, nós temos que aumentar os recursos para todo o âmbito educacional. Só assim nós vamos conseguir dar uma levantada da forma que nós queremos, tá? Aí ele fala, gestão é importante, porém, conteúdo, forma e estratégia precisam mudar. Bom, quando ele fala de gestão, então agora eu espero que ele mostre os caminhos, né? O que ele pretende fazer e como ele pretende fazer. Mas vamos lá. Além de mudar o método de gestão, né,
além de mudar o método de gestão, na educação também precisamos revisar e modernizar o conteúdo. Isso inclui a alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire, mudando a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, impedindo a aprovação automática e a própria questão de disciplina dentro das escolas. Hoje, não raro, professores são agredidos física ou moralmente por alunos ou pais dentro das escolas. Então vamos lá, nós temos que mudar o método da gestão da educação. Beleza, nós vamos mudar. Aí temos que modernizar o conteúdo. Tá, então ele está falando que o conteúdo que nós ensinamos é um conteúdo de, sei lá, 1950, alguma coisa assim. A questão não é o conteúdo, mas a questão é como nós ensinamos. Quais são as ferramentas que nós temos para ensinar. Sabe por quê? O que vai acontecer? Aí ele fala em modernizar o conteúdo. Aí você chega numa prova como o Enem, aí tudo que vai cair é aquele conteúdo lá de 20, 30 anos atrás. Matemática não mudou. Física clássica não mudou. Então, assim, a questão não é mudar o conteúdo, mas a forma como ensina o conteúdo. É isso que tem que ser mudado, tá? E aí ele fala, isso inclui alfabetização, expurgando a ideologia de Paulo Freire. Quando ele fala expurgando a ideologia de Paulo Freire, ele está externando que ele não gosta de Paulo Freire. Gente, não tem problema não gostar de Paulo Freire. Nós não devemos gostar de todo mundo. Ele está falando de uma pessoa e do método que ele diz que Paulo Freire tem. Que assim, Paulo Freire, ele não falou exatamente de método. Ele falou que as pessoas têm que ter uma educação voltada para o pensamento crítico, tá? E quando ele fala expurgando a ideologia de Paulo Freire, é isso, que ele não quer, Bolsonaro não quer que a escola, a educação tenha esse senso crítico. Ele quer que as pessoas virem robôs. Você só tem que estudar, estudar, estudar. Você não tem que pensar sobre os problemas que estão acontecendo ao seu redor. Você só tem que estudar. Sua preocupação é estudar. Os problemas são coisas que estão à parte. Então, assim, é como se você estivesse dentro de uma caixa e as coisas estão acontecendo lá de fora e você que está dentro da caixa não quer nem saber o que está acontecendo lá de fora. Você só está ali dentro, pronto, acabou. Tudo bem. Eu não concordo com isso que ele está falando, tá? Eu não concordo, eu discordo. Eu acho que os alunos têm que ter o senso crítico, sim, e o senso crítico tem que ser bem trabalhado na escola. Mas aí eu pergunto a vocês, o que ele quer fazer? Qual é a ideia dele? Ele quer expurgar Paulo Freire. Show, tranquilo. E aí, o que ele vai trazer de novo? O que vem de novo para a educação? Voltando, né? Aí ele fala, mudando a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que eu também tenho severas críticas à Base Nacional Comum Curricular, mas eu tenho que ser honesto que eu só li a parte de ciências, ênfase mais em física e a parte de matemática. Eu não acho também que a BNCC seja a melhor das opções para o ensino que nós queremos, que é um ensino de qualidade. Eu também não acho que ela é a melhor, mas ele quer mudar, mas ele quer mudar como? O que ele pretende fazer? Né? E aí ele fala que os professores são agredidos física e moralmente por alunos ou pais dentro das escolas. Existe sim pessoas, professores e professoras que são agredidas moralmente e fisicamente, mas esse problema da agressão não é exatamente um problema escolar, é um problema que transcende a escola. São problemas que vêm de fora para dentro. Então, assim, nós temos que pensar em outras coisas, tá? E aí ele fala aqui, ó, um dos maiores males atuais é a forte doutrinação. De novo, essa ideia de doutrinação. Gente, nós temos que pensar numa coisa muito simples. Se realmente houvesse doutrinação, Bolsonaro não seria um deputado. Bolsonaro não seria presidente. Porque, da forma que ele fala de doutrinação,
ele está falando de uma doutrinação esquerdista. Ele é extrema direita. Então, se as pessoas fossem doutrinadas, já teria acabado a direita e a extrema direita. Então, assim, não faz nenhum sentido ele falar uma coisa dessa. É um absurdo ele falar isso. E, infelizmente, muitos professores, muitas pessoas compraram essa ideia e levam até hoje à frente, tá? E aí ele continua aqui, ó, na parte à direita aqui. As universidades precisam gerar avanços técnicos para o Brasil. Nossa, isso é verdade. Mas, como ele quer diminuir, inverter a pirâmide, desculpa, ele pretende inverter a pirâmide, aí eu pergunto a vocês, como é que ele quer que as universidades gerem avanços se ele quer tirar recursos, né? Aí ele fala, buscando formas de elevar a produtividade, a riqueza e o bem-estar da população. Devem desenvolver novos produtos, através de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada. Fomentar o empreendedorismo para que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa. Enfim, trazer mais ideias que mudaram países como Japão e Coreia do Sul. Então ele está falando que nós temos que inverter a pirâmide e aquele dinheiro que antes era para o ensino superior vai para o ensino fundamental e médio, né? E o dinheiro do ensino superior vai ser posto pela iniciativa privada. Então a iniciativa privada vai colocar um dinheiro e aí na cabeça dele, né? Através desse plano aí que ele falou, a universidade vai gerar avanços tecnológicos. Aí pergunto a vocês, se uma pessoa pega uma empresa qualquer, a empresa vai investir em alguma coisa, esse avanço tecnológico vai ficar para a sociedade ou vai ficar para a empresa? Se uma universidade pública tiver dinheiro de uma iniciativa privada, o que a universidade pública fizer vai ficar para o público ou vai ficar para o privado? Gente, é só pensar, né? Então, assim, não faz sentido você falar que a universidade pode fazer essas parcerias públicas e privadas, porque, na verdade, quando a universidade pública fizer alguma coisa, tudo que a universidade fizer vai para iniciativa privada. E aí, depois, essa iniciativa privada vai pegar aquilo que foi feito na universidade pública e vai repassar para a sociedade, ou seja, vai vender para a sociedade. E aí você para e pensa, você já paga seus impostos, você mantém uma universidade pública, e aí você vai vir com o dinheiro privado, a universidade pública vai produzir tecnologia, e essa tecnologia vai para uma empresa privada que depois vai revender para você. Ou seja, você está pagando 2, 3 vezes por alguma coisa. Essa é uma das coisas mais absurdas que se pode ser falado, né? Dito por alguém que pensava na época, né, ser presidente da República. Porque isso simplesmente fere os interesses da sociedade. Porque quando você fala em produzir riqueza e bem-estar para a população e você utiliza a iniciativa privada, você não está pensando na população primeiramente. Você está pensando no capital privado, nas pessoas que detêm, por exemplo, uma indústria. Essas pessoas, elas ficando ricas, esse não é o maior dos problemas. O maior problema é quando a riqueza é gerada através do esforço do povo. E aí você vai pegar o dinheiro do povo, dinheiro nosso, investir numa iniciativa privada, para depois essa iniciativa privada cobrar da gente. Isso não faz nenhum sentido. E aqui ele termina, né, falando que trazer mais ideias que mudaram países, como Japão e Coreia do Sul. Aí vocês pensam, olha só, a ideia do cara é trazer ideia do Japão e da Coreia do Sul. Vou dar aqui uma ideia excelente da Coreia do Sul, que ele simplesmente descartou. Estamos vivendo a Covid. E aí, uma das coisas que a Coreia do Sul fez foi testar a população em massa. E aqui não houve esse teste em massa. Então, assim, o que nós temos que trazer da Coreia do Sul? Quais são os tipos de tecnologia que nós temos que trazer? O que ele está falando com isso exatamente? Né? E aí aqui ele fala,
Educação à distância. Deveria ser visto como um importante instrumento e não vetada de forma dogmática. Deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais, onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais. Então, assim, de acordo com o texto, se você não tem condições de mandar um professor, você vai conseguir mandar um computador com uma internet legal, uma internet banda larga, uma internet que o aluno consiga fazer os trabalhos dele, consiga acessar de uma forma legal e consiga fazer tudo bonitinho. Bom, estamos vivendo isso agora, né? Tá todo mundo vendo que quando ele fala da questão dogmática, né? Ele fala assim, deveria ser visto como um importante instrumento e não vetada de forma dogmática. Tá aí, ó, a população pode simplesmente analisar. Estamos vivendo a pandemia, quase que 100% das aulas estão de modo remoto. E aí, pergunto a vocês, tá legal? Tá bom? A educação à distância tá do jeito que todo mundo imagina que seria? Tá do jeito aqui, como ele está falando? A ideia de vetar de forma dogmática é porque nós já sabíamos que ia ser do jeito que está hoje para pior. Então, assim, não existe um plano para educação à distância. Existe isso que está acontecendo agora. E como eu tinha dito no início do vídeo, nós já estamos indo para o quarto ministro da Educação, né? Isso em 1 ano e meio de governo. Aí ele continua aqui, ó. Educação, né? Integrando para melhorar. Atualmente, os diferentes sistemas de educação no Brasil não conversam entre si. As 3 instâncias funcionam de maneira isolada. O governo federal foca mais no ensino superior, os governos estaduais na educação média e técnica e os municípios no ensino fundamental. Até aqui tá legal. Já tinha falado sobre isso, né? Precisamos evoluir para uma estratégia de integração onde os 3 sistemas dialoguem entre si. Com base em avaliações técnicas, bom, eu não sei onde estão, essas avaliações técnicas. A integração permitirá diagnósticos precisos, quer no desempenho dos estudantes ou na qualificação dos professores. Tá, mas onde é que está tudo isso? Cadê essas avaliações técnicas? Começou lá com Vélez? Como é que está acontecendo? Eu não sei onde estão. As universidades públicas e privadas contribuirão nesse novo modelo na qualificação de alunos e professores nas áreas onde existam carências. Tá. Como é que ele vai fazer isso? Será possível detectar e corrigir dificuldades no processo de formação de nossas crianças e jovens. Com isso, acreditamos que todos os indicadores irão melhorar na busca de um jovem melhor preparado para o futuro e para a vida. Será possível detectar e corrigir dificuldades no processo de formação de nossas crianças e jovens. Como vão fazer isso? Como? Com isso, acreditamos. Assim, nós acreditamos, tá, gente? É uma coisa de fé, tá? Nós acreditamos que isso vai dar certo, tá? Por que vai dar certo? Porque ele escreveu. Então, se ele escreveu, vai dar certo. Nós acreditamos nisso, tá? Nós acreditamos que vai dar certo. Porque o método científico, fazer um trabalho, fazer um planejamento, não existe. Eu li aqui todos os pontos, só para terminar, eu vou botar aqui, né? E aí ele termina aqui, ó. Com isso acreditamos que todos os indicadores irão melhorar, na busca de um jovem melhor preparado para o futuro e para a vida. Aí aqui vem a inovação científica e tecnológica. Isso que eu mostrei para vocês agora é o Plano Nacional de Educação do seu Jair Messias Bolsonaro. A pessoa que ganhou para ser o presidente em exercício nesses 4 próximos anos aí, né? Já passaram 1 ano e meio. Então, assim, eu fico muito triste que eu vi muitos professores que votaram nesse plano aí de governo. Horrível, isso aí não é um plano de governo, isso daí é um slide feito por crianças e que foram falados nada com nada. Alguns pontos que ele fala têm sentido. Por exemplo, todo mundo sabe que a educação
deve e tem que ser mudada e com certeza melhorada. Agora, ele não explica como ele pretende fazer isso, ele não fala que indicadores são esses. Quando ele fala uma questão técnica, né, de que nós vamos corrigir dificuldades no processo com base em avaliações técnicas. Que técnicos são esses, gente? Da onde ele vai tirar esses técnicos? Como é que ele pretende fazer essa mudança no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino de base como um todo? Ele não falou isso, não passou isso para ninguém, escolheu já 2 ministros. O Vélez ficou pouco tempo, foi sabatinado lá pela Tabata. E Weintraub, meu Deus do céu, gente, Weintraub, aquilo não é ministro. Weintraub não fez nada na educação. Não, mentira. Ele fez sim. Ele fez retrocessos. Todas as ações de Weintraub no MEC foram retrocessos. E aí, a gente pode pensar, quais eram os interesses de Weintraub? Onde estava a parte que eles estavam ligados ao povo, as pessoas que votaram nele? Principalmente as pessoas, porque desses 58 aí milhões de pessoas, a maioria das pessoas são pessoas simples, que trabalham, estudam e precisa de uma educação de qualidade e uma educação pública. E simplesmente o que ele escreve é um absurdo. É um absurdo ver um professor, uma professora que estudou anos votar nesse plano de governo que é uma falácia, uma mentira descarada. Isso não é um plano de governo. Isso daí é um PowerPoint para encher linguiça. Ele só falou ali qualquer coisa de qualquer forma para encher uma linguiça, para falar que falou alguma coisa de educação. Não tem um plano, não tem um planejamento, não tem nada. Então assim, gente, eu deixo para vocês aqui, esse vídeo já está muito longo, eu deixo aqui para vocês a seguinte análise. Vocês pensarem, se esse é o governo que nós temos, e esse é... Desculpa, minha garganta é horrível. E esse é o planejamento que nós temos para educação, onde é que nós vamos chegar a níveis educacionais e a níveis de desenvolvimento? Vocês realmente acham que esse é o melhor governo que nós podemos ter para nos desenvolvermos? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês e que vocês possam responder ela o quanto antes, porque se faz necessária essa resposta para que possamos avançar. Beijos, abraços, se cuidem, usem máscara e não vacilem, tá? Ainda estamos vivendo a pandemia. Tchau, tchau.